Olá, crianças! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Nós estamos na terceira unidade, né? Unidade das profissões. Primeiro capítulo, atividades humanas. Nós vamos fazer também, iniciarmos o capítulo 2. Vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 2, certo? Estamos revisando para a nossa avaliação parcial. Nós estamos aqui com a nossa aluna Júlia Lima, né? Que confeccionou o seu brinquedo folclórico e trouxe aqui, né? Mandou a sua foto, né? Para apresentar para vocês o brinquedo folclórico dela, tá certo? O catavento, né? Que vocês devem conhecer, tá certo? Então, é a Júlia. Aqui nós temos a Isabela confeccionando o seu artesanato, né, usando a argila e construindo, né, o seu trabalho, né, para exposição referente à nossa atividade da Semana do Folclore, né? A Júlia trouxe aí, já apresentou para vocês o trabalho da argila dela na aula anterior e hoje já trouxe o brinquedo. A Isabela aqui dividindo conosco o trabalho feito com argila, tá certo? Um trabalho manual, né? Então, as pessoas que realizam trabalhos manuais são chamadas de artesãs. Nós já estamos trabalhando há alguns dias esse conteúdo, estamos revisando novamente para a nossa avaliação. As atividades da imagem ao lado, né? Essa atividade ao lado aqui da aluna Isabela é chamado de trabalho manual, porque ela usou, né, apenas as mãos para realizar este trabalho. Ela não precisou de nenhuma máquina, né? Ela foi moldando a escultura dela, o bonequinho dela, usando a argila e as mãozinhas, né? Então, nos trabalhos manuais, também podem utilizar ferramentas simples, como um pincel ou uma agulha. Essa forma de trabalho não faz uso de máquinas industriais. Na maior parte da história da humanidade, os objetos usados pelas pessoas foram produzidos somente por meio de trabalhos manuais. Agora, com o avanço da tecnologia, foi que surgiram as máquinas, né? Aqui nós temos o nosso artesão de estudo, que é o Vitalino Pereira, um artesão do estado de Pernambuco, né? Ele nasceu no ano de 1909 e morreu no ano de 1963. Ficou conhecido como Mestre Vitalino. Por quê? Porque ele criou, mestre, porque ele criou várias obras, né, usando argila. Ele era um artesão da cidade de Caruaru, né, do estado de Pernambuco, que representava a cultura nordestina em bonecos de argila. O artesanato do mestre Vitalino é considerado uma arte da cultura popular nordestina, né? Então, você conheceu um pouco da vida da arte do artista mestre Vitalino, né? Agora, a proposta que nós fizemos foi para você manter a tradição, né? Você ia ser um artesão também criando uma obra de arte do Vitalino. Aqui tá pedindo para usar a massinha, mas eu pedi para vocês usarem também a argila, assim como o Vitalino usava, certo? Aqui nós temos o museu, né? O museu, a casa museu do mestre Vitalino. Ó, vocês estão vendo que é uma casa simples, você pode até pesquisar. Eu já coloquei um vídeo também para vocês verem a imagem da casa por dentro. E aqui tem algumas obras, né, confeccionadas por ele, tá certo? Aqui também as obras do Vitalino, também ele mostrando para vocês na imagem. Artesanato e cultura. Nós temos aqui a Júlia, a Débora, a Júlia que eu usei nas duas imagens anteriores. Hoje eu recebi a do Nicolas, não estou colocando na aula de hoje porque essa aula já estava pronta, mas na próxima aula eu também vou valorizar o trabalho do
coleguinha Nicolas, tá certo? Então, artesanato e cultura. O artesão normalmente trabalha sozinho ou em pequenos grupos. O produto do trabalho manual do artesão é chamado que? Artesanato. E muitas vezes esse trabalho, né, muitas vezes esse objeto é considerado uma obra de arte, que torna o artesão um artista, mas nem tudo que é produzido pelo artesão é considerado arte. Vocês estão vendo que existe também alguns artesãos que fazem as suas obras, mas que as obras dele não são consideradas arte. Mas do Vitalino Pereira é considerado arte, tem museu e tudo, valorizando o trabalho dele. Falamos um pouquinho sobre os trabalhos manuais, sobre a obra do Vitalino. Agora nós vamos falarmos um pouco sobre o salário, né? O que vem a ser salário. Aqui vocês estão vendo aqui a imagem de soldados romanos, né? Por que será que nós temos essa imagem aqui dos soldados romanos, da Roma antiga? Então vamos ver, vamos entender, né, o que vem a ser a palavra salário. Qual a definição dessa palavra? É o pagamento de determinada quantia em dinheiro a uma pessoa que realizou algum tipo de trabalho. Na Roma antiga, os soldados recebiam como pagamento, não era dinheiro, eles recebiam sal. Naquela época, o sal tinha muito valor, então o pagamento dos soldados da Roma antiga não era dinheiro, eles recebiam sal como forma de pagamento. Então vamos revisar um pouquinho sobre isso. O trabalho remunerado com dinheiro é relativamente recente na história da humanidade. Hoje nós sabemos que existe uma lei, né, que protege e que garante ao trabalhador alguns benefícios, né, como ele tem direito a férias, tem direito a descanso, a folga, né, trabalha 8 horas por dia, então é lei. Não existe alguns outros trabalhos que eles têm a carga horária maior, né, e que as folgas também são diferentes. Então vai muito do que foi acertado com o trabalhador quando foi assinada a sua carteira, né, em termos de carga horária, de pagamento, né, porque o trabalho que ele vai exercer, ele vai ser pago, ele vai ser remunerado, né. Então existe também alguns critérios quando se emprega, né, alguém. Então, na Roma antiga, por exemplo, os soldados romanos recebiam sal como pagamento, né, de onde se originou a palavra salário. Então, a palavra salário veio justamente da palavra sal, que naquela época, né, dos soldados romanos tinham muito valor e deu origem até à palavra salário. Naquela época, o sal tinha grande valor e podia ser trocado por qualquer produto. Soldados romanos recebiam o sal como pagamento e iam trocar aquele sal do pagamento que ele recebeu pelos produtos que ele necessitava. Na aula anterior, nós falamos também sobre os trabalhadores autônomos. Vocês lembram? Nós falamos sobre o vendedor de cachorro quente, falamos sobre o vendedor de óculos, de bonés, de bolsa, falamos sobre alguns trabalhadores autônomos. E nós falamos que eles mesmos faziam o seu próprio horário. Então, vamos fazer uma revisão também desse conteúdo da página 230, tá certo? Falando sobre as profissões que recebem o salário, né, pelo trabalho que realizam.
Agora, é importante lembrar que existem os trabalhadores, né, os profissionais que trabalham para eles mesmos, por conta própria, né? Esses são chamados trabalhador autônomo. Ele é o dono do seu próprio trabalho, né? Ele trabalha com a ajuda da família ou trabalha só, mas com um objetivo de sobrevivência, né? Ele trabalha para sustentar a sua família, né? Então, ele trabalha com um único objetivo, mas ele é que determina o seu horário, os dias que vai trabalhar, o horário que vai folgar, né? Que horário ele vai começar a trabalhar. Então, essas pessoas são os donos do seu próprio negócio. Eles são chamados de autônomo, né? Dono do seu próprio negócio. Aqui nós temos uma família, né? Apesar dos autônomos terem liberdade para trabalhar, eles precisam organizar o seu tempo, porque para ele ter um pagamento do seu trabalho, mesmo ele sendo autônomo, para ele receber o dinheiro pelo seu trabalho, ele precisa ser organizado. Então, nós vamos citar aqui mais uma vez os feirantes que acordam cedo. De madrugada, eles começam a trabalhar. Já os vendedores de cachorro-quente trabalham mais durante a noite, né? Mas tanto o feirante que trabalha de manhã, que acorda cedo, de madrugada, como o vendedorzinho de cachorro-quente, ele tem a sua rotina de trabalho. Ele estabelece a quantidade de horas que ele vai trabalhar, porque ele quer sustentar a sua família, para estar com a família assim, feliz, né? O trabalho faz parte da vida das pessoas e é por meio do trabalho que as famílias conseguem propiciar os recursos básicos para a sobrevivência de todos. Tá vendo uma família feliz? Eles têm o trabalho deles, né? Se eles são autônomos com a lojinha de roupa, né? Eles fazem o horário deles. Se eles estão aí se divertindo, é porque eles estão em alguma folga, ou porque eles trabalham em outro horário, eles têm uma rotina, né? Do trabalho. Vamos iniciar o capítulo 2 falando também sobre as profissões, tá certo? Nós vamos falar sobre as profissões. Essa unidade aí é a unidade que fala sobre história das profissões, tá certo? História das profissões é a unidade 3, ainda é a unidade 3. E vai falar, o capítulo 2 fala sobre as profissões. Aqui nós temos diferentes tipos de profissões. Você olha aí no livrinho de vocês, nas páginas 232 e 233, tentem identificar cada profissãozinha dessa, certo? Aqui tá na página 232, essas duas aqui, e essas demais profissões aqui, essas 10 profissões estão na página 233. Tentem imaginar qual a profissão que está sendo representada aqui e que atividade cada profissão dessa aqui realiza, certo? Tentem ver quantos profissionais aqui você consegue identificar e qual a profissão que você consegue identificar e qual tipo de atividade cada um realiza. Imagine aí, fiquem imaginando aí, tentem descobrir, tá certo? Qual a profissão de cada um. Na página 234, vocês já viram a definição de salário e agora nós vamos ver qual a definição da palavra profissão, tá certo? Que vem a ser profissão. Profissão é um trabalho específico desenvolvido por uma pessoa. Eu sou professora, a minha profissão, professora, eu sou professora, certo? Então, é uma atividade remunerada
geralmente definida por uma lei ou uma norma do governo. Então, remunerada, minha carteira é assinada, eu recebo um salário, eu tenho direito a férias, eu tenho descanso de sábado e domingo, eu não vou para a escola, mesmo que eu realize minhas atividades no colégio, sábado e domingo eu não vou para a escola, certo? Só uma vez na vida, quando tem uma reunião, mas quando a minha carteira foi assinada, quando eu fui contratada, eu sabia que uma vez no mês, no sábado, eu teria que ir para a reunião pedagógica, certo? Então, o que é uma profissão? Até agora, você conheceu o mundo do trabalho e conheceu diferentes tipos de trabalho. Agora, você vai conhecer algumas profissões. Nós já vimos a definição da palavra profissão, certo? Então, estudar também é uma profissão? O que é que vocês acham? Ser estudante é uma profissão? Agora, no dia 11 de agosto, foi comemorado o dia do estudante. Estudar também é uma profissão? Ser estudante é uma profissão também. Estudante é quem exerce a atividade de estudar. É uma pessoa que frequenta alguma instituição de ensino e se dedica aos estudos e ao conhecimento. Estudar não é um ato novo, não. Faz tempo que existe, né? Você sabia que a forma de estudar também se transforma ao longo do tempo? Existia uma sala só para meninos e uma sala só para meninos. Isso no passado. Eu não peguei essa fase, não. Ainda não foi da minha época. Na minha época já era junto e misturado, já meninos e meninas. Era uma sala mista. Mas existia um tempo em que existia a sala só das meninas e a sala só dos meninos. E existia um outro tempo em que as meninas não iam para a escola. As meninas só aprendiam coisas como tocar piano, tocar instrumentos musicais, aprender alguma coisa relacionada a ser dona de casa, entenderam? Mas isso tudo era para quem as meninas que tinham melhores condições. A gente vai ver isso também nesse nosso estudo, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Na página 237, nós vamos falar um pouquinho como que era o estudar na Grécia Antiga, certo? Para aprender mais sobre a educação dos meninos na Grécia Antiga, leia o texto a seguir. Então, tá aqui. Na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, a educação dos meninos e da menina era diferente. Os meninos aprendiam a ler, olha só a diferença, gente. Os meninos aprendiam a ler, a escrever e a fazer as contas. Também praticavam esporte e aprendiam a falar em público, como se fosse um político, né? O principal objetivo da educação era formar cidadãos para defender e cuidar da cidade. As meninas aprendiam a costurar, cuidar da casa e dos filhos, ou seja, ser dona de casa, né? As mais ricas também podiam aprender poesia, dança e música. As mais ricas poderiam aprender poesia, dança e música. As que não eram ricas aprendiam a costurar, cuidar da casa e dos filhos, ser dona de casa, né? Graças a Deus que isso mudou. Os rapazes começavam o treinamento para o serviço militar. A caça para eles era um treino para a guerra. Eles aprendiam a caçar, já era como se eles estivessem treinando para a guerra, para sobreviver, né? Assim como as competições esportivas de que eles participavam. A educação dos rapazes consistia no conhecimento das letras, da poesia
e da retórica. Os meninos começavam a aprendendo boas maneiras com os pedagogos, professores conhecidos pelos pais. E depois a ler, escrever, contar e cantar, acompanhados da lira, além de praticar esportes. Os meninos tinham mais opções. Hoje em dia, o que é que nós podemos ver? Que as coisas mudaram. Dizem que os direitos são iguais. Muita coisa ainda precisa melhorar. Mas, gente, nós temos que considerar que muita coisa as mulheres também já conquistaram. Muita coisa a mulher conquistou o espaço. E a tendência é conquistar mais ainda, né? Então, rotina de um estudante, na página 235, porque nós falamos que o estudante era uma profissão, né? Então, rotina do estudante. Estudante é um profissional de estudo. Estudar exige uma rotina e habilidades específicas, né? Para ser um bom estudante, são necessários alguns requisitos: ser curioso, ter concentração, foco, disciplina, paciência, persistência, né? Ler, questionar, buscar novas informações, prestar atenção nas aulas, debater, saber ouvir e entre outras coisas mais. Então, são alguns requisitos aí para ser um bom estudante, né? Para ser um bom estudante, um bom profissional, né? Como estudante, precisa de todos esses requisitos, assim como as demais profissões. Para ser estudante, existe também alguns critérios, alguns requisitos que devem serem cumpridos. Na página 238, nós vamos falar do trabalho infantil. Olha só, gente, nós falamos da profissão estudante e do trabalho infantil. Olha só uma coisa que é diferente da outra, certo? Então, vamos ver que existe uma lei que protege a criança ou o adolescente, que tem a lei, né, que proíbe a criança de estudar, que a criança, aliás, de trabalhar, que a criança tem que estudar, é direito da criança estudar, né? Então, vamos ver aí, na página 238, nós temos aqui uma fábrica no passado, certo? Não é coisa da atualidade, a gente vê pela qualidade da foto, que é uma foto em preto e branco. Então, vamos ver essa observação aí da página 238. No passado, era comum que as crianças fizessem trabalhos perigosos e pesados. Que bom que hoje em dia é proibido por lei, né? A criança trabalhe, né? Que a criança... proibido que a criança realize alguma atividade que possa prejudicar ela, o psicológico dela, né? E o físico. Então, a criança não pode realizar atividade que possa comprometer o psicológico dela e o físico dela. Então, no passado, esse conteúdo aqui é da página 238. No passado, era comum que as crianças trabalhassem ajudando os pais. No campo, por exemplo, as famílias tinham muitos filhos e as crianças ajudavam no cuidado com as plantações e no trabalho de colheita. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas meninas no interior. Quando eu tinha 15 anos, né? Eu ia de férias, só que elas estudavam também, isso eu não posso negar, mas elas sempre trabalharam no campo, na roça, plantando, colhendo, no sol quente, carregando peso. E hoje em dia, gente, elas são todas formadas, para a graça de Deus. Todas formadas, então, todo o sacrifício delas, né? Mas os pais não tiraram dela o direito de estudar. Então, todas elas estudaram, são pessoas formadas e pessoas do bem,
certo? São formadas, mas pequenas, são do bem, certo? Então, mais tarde, com o surgimento das fábricas, pessoas que viviam no campo foram morar nas cidades em busca de emprego. Aquilo que nós estamos estudando, falando sobre as migrações, né? De um lugar para o outro. Então, para ajudar nas despesas da família, era frequente que as crianças também buscassem trabalho nas fábricas. Então, no passado, a necessidade de ajudar, porque as famílias eram mais numerosas, né? Então, as crianças tinham que trabalhar e muitas vezes num serviço pesado, não só do campo, né? Que às vezes o trabalho não tinha trabalho no campo, né? Quando não chovia, não plantava, mas não colhia. Aí era apelar para o trabalho nas fábricas, né, gente? Trabalho pesado nas fábricas. Hoje em dia não é permitido. A lei protege a criança com relação a esse tipo de trabalho pesado em fábrica, né? Então, nós vamos responder as atividades juntinho comigo, das páginas 127 e 128, tá bom? Então, na página 127, você vai circular com a cor da sua preferência as atividades que são relacionadas ao estudante, né? Então, o estudante lê, ele escreve, né? É função dele escrever, faz parte da rotina dele escrever, é rotina dele calcular e também investigar, né? Faz parte das atividades do estudante. Então, agora você vai fazer um X nas qualidades, né, do bom estudante. O que é que um estudante precisa para ele ser bom, bom mesmo, né? Ele precisa ser curioso, atencioso, concentrado, comprometido, né? E persistente, não desistir nunca, acreditar na sua capacidade. No caça-palavra, você vai procurar as palavras ler, interpretar, calcular, investigar, contar e falar. No caça-palavra, que na fichinha de vocês está aí embaixo, certo? Ok? Então, vamos agora para a página 128. Na página 128 tem assim: elabore um desenho que mostre como é a sua rotina de estudo. Aí você vai fazer como que você acorda de manhã, se vem para a escola, de estudo. Qual é a sua rotina de estudo, tá certo? Então aqui você vai observar aqui um acróstico. O que é um acróstico? É um poema no qual a letra inicial ou final forma uma palavra na vertical. Olha só. Menina, aqui ó, Maria, menina, alegre, risonha, inteligente, amorosa. O nome escolhido para você fazer um acróstico deve estar sempre em letra destacada e na posição vertical, em pé, né? Vertical, como se fosse um prédio. Neste acróstico, todas as palavras estão relacionadas a Maria. São qualidades e características dela. Agora, você já sabe o que é um acróstico. Chegou a sua vez de criar uma palavra com estudo. Com a palavra estudo. Aqui, gente, eu coloquei a palavra prova. Para você ter mais um exemplo, certo? Você vai colocar com a palavra estudo. Estudo. Então, S-T-U-D-O. Aí, estudo. Estudante. Com S, procura uma palavra relacionada à sabedoria. Com T, talento. Com U, uma palavra com U. Se não começar com U, você pode encontrar o U no meio da palavra. Se for ficar muito difícil de você encontrar. E continua
o acróstico, tá certo? Então, nós vamos finalizar mais uma aula de história agora com um brinquedo folclórico, né? Um peão, né? Um peão, que é uma brincadeira folclórica, né? Por quê? Porque é uma brincadeira que ela é conhecida há muito tempo e que ela vai passando de geração para geração, assim como a pipa, assim como o catavento, que a Julinha trouxe na aula de hoje, no início, tá certo? Eu vou finalizando mais uma aula de história. Estudem para as nossas provinhas. Um beijo, fiquem com Deus.